pessoal! Nesse vídeo vamos falar sobre lentes esféricas. Então, continuando nossos estudos sobre propagação da luz, sobre ótica geométrica, a gente vai falar agora de instrumentos ópticos que vão utilizar o princípio de lentes para formar imagens. Quando eu falo de lentes esféricas, eu estou falando de óculos, binóculo, lentes de contato, telescópio, lupa, máquinas fotográficas. Então, existem uma infinidade de instrumentos que utilizam esses princípios de formação de imagens a partir da aplicação de lentes. Existem vários tipos de lentes. As lentes esféricas são associações de lentes esféricas ou de uma lente esférica e um plano. Então a gente tem vários tipos. Por exemplo, lentes de bordas finas, que são biconvexas, plano-convexas ou côncavo-convexas. O que quer dizer isso? Uma lente biconvexa significa que a gente tem aqui a junção de dois círculos. Então aqui a gente tem um círculo e outro círculo. E aí quando a gente tem a interseção entre esses dois círculos, a gente tem uma lente biconvexa, dois lados convexos. A plano-convexa é uma lente convexa com um plano reto. Côncavo-convexa, eu tenho um lado convexo, a bordinha, a parte de fora de uma esfera, e o côncavo, a parte de dentro. E existem lentes de bordas grossas. Bicôncava, plano-côncava, convexo-côncava. Bicôncava, duas lentes côncavas, duas partes de dentro de uma esfera. Plano-côncava, uma lente côncava e um plano reto. Convexo-côncava, eu tenho uma lente convexa, borda, parte de fora da esfera, e uma parte côncava, a parte de dentro de uma esfera. Então eu tenho 6 tipos de lentes esféricas. Não existem só essas, tá? Existem outras, mas basicamente a gente vai usar essas daqui para o estudo de formação de imagem em lentes esféricas. Como que vai acontecer a formação de imagem, então, em uma lente esférica? A gente vai estudar o que a gente vai chamar de convergência de uma lente. Então, quando os raios de luz eles incidem em uma lente, aqui a gente tem essas retas representando os raios de luz, quando elas incidem no eixo principal da lente, então esses pontos aqui a gente pode chamar de eixo principal de uma lente, quando eles incidem nesses pontos, eles vão convergir, eles vão todos em direção a um ponto só, é o que a gente chama de lente convergente, ou eles vão divergir, tá? Eles vão se espalhar, é o que a gente chama de lentes divergentes. Então a gente tem dois tipos aí, lentes convergentes, quando esses raios eles convergem, eles se propagam em direção a um único ponto, que a gente pode representar por esse símbolo aqui. Então esse símbolo vai representar uma lente convergente, ou ele, ao incidir no eixo principal de uma lente, ele vai se separar, ele vai divergir, como esse desenho está mostrando. A gente vai representar por esse símbolo aqui e vamos chamar de lente divergente. A convergência ou a divergência de uma lente vai depender do índice de refração da lente. Lembra que a gente viu que quando a gente tem uma luz sendo refratada, quando ela passa de um meio para outro, a gente consegue definir uma grandeza chamada de índice de refração, que a gente representa pela letra N. Se o índice de refração da lente for maior que o índice de refração do meio, para o caso de uma lente de borda fina, eu tenho uma lente convergente. Se a borda for grossa, eu tenho uma lente divergente. Agora, se o índice de refração da lente for menor que do meio, inverte. A borda fina passa a ser divergente, a borda grossa passa a ser convergente. No caso de bordas finas, se o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio, eu tenho uma lente convergente. Se a borda da lente for grossa e eu tiver o índice de refração da lente maior que do meio, eu tenho lentes divergentes. Vamos ver como vai funcionar a formação de imagens nessas lentes. A gente vai primeiro determinar os elementos geométricos que vão nos ajudar, então, a definir essa formação de imagens. A gente vai ter aqui um ponto central, ou o centro ou o vértice dessa lente, o foco do objeto. Então, agora a gente tem um foco do objeto e o foco da imagem que vai ser formada. Então, agora vamos trabalhar com dois focos, além de pontos chamados de antiprincipais
da lente. Então aqui a gente tem o anteprincipal da imagem, aqui do objeto. A mesma coisa para a lente divergente, só que agora o foco da imagem, o anteprincipal da imagem, da lente divergente é negativo e da convergente é positivo. Como vai funcionar a formação de imagens? A gente vai desenhar os raios de luz e o cruzamento desses raios vão formar imagens reais, no caso do cruzamento dos raios, e virtuais, no caso da imagem se cruzar no prolongamento dos raios. Então, a gente vai continuar desenhando os raios notáveis. A gente pode ter raios que vão paralelo e passam pelo foco da imagem. A gente pode ter raios que passam pelo foco e incidem paralelos, ou raios que passam pelo vértice, né? Pelo centro da lente. A mesma coisa na divergente, tá? A gente tem 3 possibilidades de raios notáveis. Paralelo, passando pelo foco, então, ó, o foco aqui desse lado é o foco da imagem, então é o prolongamento desse raio. Pode ter o raio passando pelo foco, incidindo paralelo, e o raio que vai passar pelo vértice aqui. Então, com o desenho desses 3 raios notáveis, a gente consegue determinar onde a imagem vai ser formada, se ela vai ser maior, menor, de mesmo tamanho, invertida, direita, a mesma ideia que a gente viu no caso de espelhos esféricos. Então, vamos começar com a formação de imagens em lentes divergentes. Olha o símbolo da lente divergente aqui. No caso da lente divergente, só vai ter um caso, assim como no caso do espelho convexo. Então, a gente vai desenhar 2 raios notáveis para ver aonde vai acontecer a formação de imagem. Vou desenhar primeiro um raio paralelo que tem que passar pelo foco da imagem. Então, ó, prolongamento desse raio. Lembra que lente divergente, os raios vão divergir, vão se separar. Então, o prolongamento desse raio é que vai passar pelo foco da imagem. E eu posso desenhar um outro que passe pelo vértice ou pelo centro óptico da lente aqui, ó. Percebam que os raios eles vão se cruzar nesse ponto, ó. Eu tenho uma reta tracejada do primeiro raio notável e o raio que passa pelo centro óptico da lente. Então, ó, essa imagem formada ela vai ser menor, tá vendo? Como tem um prolongamento de raio, vai ser virtual e tá de cabeça para cima, então vai ser direita, não vai ser invertida. Então, no caso de lentes divergentes, a imagem formada vai ser sempre virtual, menor e direita. Nesse caso aqui das lentes, quando a imagem é virtual, a gente vai falar que essa imagem ela não é projetável. Então agora vamos para a formação de imagem na lente convergente. Como eu falei, a lente convergente vão ter 5 casos, vai depender da posição do objeto. Então o primeiro caso é quando o objeto está além do ponto anteprincipal. Então nesse caso, a gente desenha um raio notável paralelo que vai passar pelo foco da imagem. Então, ó, ele vai passar por esse ponto aqui do foco da imagem. E um outro raio que passa pelo foco e depois que passa pelo vértice da lente, ele vai paralelo. Então, percebam que houve o cruzamento nesse ponto aqui, ó. A imagem vai estar de cabeça para baixo, então vai ser uma imagem invertida, real, porque é formada pelos raios que incidem, não pelo prolongamento desses raios, então uma imagem real, menor e invertida, porque está de cabeça para baixo. Quando a imagem é real, a gente fala que ela é projetável, tá? No caso da lente divergente, a gente viu que a imagem era virtual, era uma imagem não projetável. Quando a imagem for real, é uma imagem projetável. No caso 2, agora a gente tem um objeto no ponto anteprincipal, que está, né, uma distância que é o dobro do foco do objeto. Como que vai funcionar? A gente desenha um raio paralelo que vai passar pelo foco e um raio que vem passando pelo foco e incide paralelo. Então, ó, olha o cruzamento dos raios em cima do ponto anteprincipal da imagem. Então, essa imagem formada ela vai ser, ó, real, que é formada pelos raios notáveis, invertida, porque está de cabeça para baixo, e do mesmo tamanho do objeto. Imagem real, lembrando que é uma imagem projetável. O terceiro caso é o objeto entre o foco e o ponto anteprincipal. Então ele está aqui
aqui, ó, entre o ponto antiprincipal e o foco. Então vamos lá. Raio paralelo passando pelo foco da imagem. E a gente pode, nesse caso, desenhar um raio notável que passa pelo vértice aqui, ó, pelo centro. Olha onde eles vão se encontrar. Bem longe aqui, né? Então essa imagem formada, ó, ela vai ser maior do que o objeto. Então, eu tenho aqui uma imagem real, maior e invertida. Por quê? Real, porque é formada pelos raios notáveis, não pelo prolongamento deles. Maior e invertida, porque está de cabeça para baixo. Imagem real, uma imagem projetável. Se um objeto estiver no foco da lente, ó, raio paralelo passando pelo foco da imagem, um raio que passa de novo pelo vértice. Esses raios são paralelos, nunca se cruzam. Imagem no infinito, imagem imprópria. É a mesma situação do espelho côncavo. Quando a imagem é imprópria, quer dizer que essa imagem vai ser formada no infinito. E o último caso, o objeto entre o foco e o vértice. De novo, ó, um raio paralelo que passa pelo foco da imagem. E eu posso fazer um raio que passa pelo vértice. Não vai se cruzar também, mas eu posso desenhar, ó, o prolongamento desses raios. O prolongamento desses raios vão se cruzar formando uma imagem virtual, então, maior e direito, cabeça para cima. Então, esses foram 5 casos de formação de imagens de lentes convergentes e a gente viu o caso de formação de imagens na lente divergente. Para encerrar, vamos ver as equações que vão nos ajudar a calcular, então, o aumento da imagem ou sua redução, a distância que essa imagem vai ser formada, que é bem parecido com o que a gente viu no caso dos espelhos esféricos. Aqui tem o desenho de uma lente convergente, mas poderia ser uma divergente também, que a gente vai conseguir aplicar a equação de Gauss, 1 sobre a distância focal, então essa distância, e o vértice da lente vai ser igual a 1 sobre a distância do objeto à lente, então P é a distância do objeto à lente, mais 1 sobre P'L. P'L é a distância da imagem à lente. E o aumento da imagem formada, né, em relação ao tamanho do objeto, vai ser dado pela equação do aumento. Tamanho da imagem sobre tamanho do objeto vai me dar o aumento. Se o valor, né, o módulo do aumento é maior que 1, imagem ampliada. Se o módulo for menor que 1, eu tenho uma redução da imagem. Ou eu posso relacionar com os valores da distância da imagem à lente com a distância do objeto à lente. Negativo, tá? Lembrando que, dependendo do sinal, isso aqui vai mudar. Então, ó, se o foco é positivo, eu tenho uma lente convergente. Se o foco é negativo, lente divergente. Se a distância do objeto à lente for positiva, objeto real. Se a distância do objeto à lente for negativa, objeto virtual. Se a distância entre a imagem e a lente for positiva, imagem real. Se a distância da imagem à lente for negativa, imagem virtual. Se a imagem for direita, positivo. Se a imagem for invertida, negativo. Então, a gente consegue, usando essas duas equações que a gente já tinha visto nos espelhos esféricos, entender como vai funcionar ali o estudo de formação em lentes esféricas. E a gente vai ver no próximo vídeo que tem como a gente calcular o grau de uma lente para corrigir um defeito de visão a partir de uma informação que a gente vai chamar de convergência ou vergência dessa lente, que vai me dar o valor ali da correção que deve ser feita com a formação de imagem. A gente vai ver isso melhor no próximo vídeo, quando a gente estudar a formação de imagem no olho humano.